A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu agulhão? O pecado é o agulhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só sabedoria e conhecimento, mas também o pão da vida, o pão que alimenta o espírito, o pão da vida eterna. Dada a devida introdução, trago para vocês hoje leitura de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 35, o corpo ressurreto. Sem mais delongas, bora para a leitura de hoje. Alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves, outro para os peixes. Também há corpos celestes, corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro, e até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, o corpo de barro. Depois, o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como homem terreno, e os que são do céu são como homem celestial. Da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial. E é muito interessante, meus irmãos, a gente vê como o decorrer dessa trama da humanidade, ela é perfeita e do macro ao micro, ao mesmo tempo que primeiro veio o homem do barro, Adão, e segundo veio Jesus Cristo, que trouxe o Espírito e trouxe essa compreensão celestial da vida para nós, assim somos nós que, nesse decorrer, nesse maturamento do trigo, crescemos como homem natural, o homem do barro, mas chegaremos ao ponto de sermos celestiais, de sermos 100% celestiais. Por quê? Porque havíamos contraído uma dívida no passado que nos tirou, vamos dizer assim, essa natureza celestial de nós. Assim como se eu ganhasse uma multa por uma infração de trânsito, se eu fosse lá e pedisse perdão para o guarda, a minha multa ainda assim precisaria ser paga. A mesma coisa, tudo no universo causa e efeito. Não existe almoço grátis. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo e nos tirou essa ligação com o celestial, essa ligação com o próprio Criador, através de o amor de um homem, através do amor de Jesus Cristo, nós religamos a nossa alma ao mundo celestial. Nós ganhamos a garantia da nossa dívida ser paga. A nossa dívida foi paga, nós temos a garantia de que receberemos corpos celestiais. Aqueles que morrerem serão ressuscitados e aqueles que permanecerem firmes na fé até o final dos tempos receberão novos corpos. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Nós temos garantia no céu graças a Yahushua Hamashia. Basta
basta uma atitude nossa, que é a de arrependimento, porque não há perdão, não há pedido de perdão se não há arrependimento, arrependimento sincero dos nossos corações contritos. Uma vez que você pediu perdão, que você se arrependeu, que você entende que a natureza humana é contaminada e que a gente precisa se aprimorar moralmente, e esse aprimoramento parte do ponto do arrependimento, é ponto final para a nossa ligação com os céus, meus irmãos. A partir do momento que você pediu perdão a Cristo e foi sincero de coração, reconhecendo Ele como nosso único e suficiente Salvador, temos a garantia da nossa reconexão com o Pai, da nossa reconexão com o Celestial. Então, continuando aqui. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que os nossos corpos físicos não podem herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre, mas eu lhes reservarei mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Em corpo imortal. Essa carne perece, essa carne tende ao fim devido ao pecado. Uma vez que Cristo voltar e as profecias se cumprirem, será a maturação do trigo, a nossa percepção da realidade a respeito de tudo que é bom, de tudo que é justo e de tudo que é verdadeiro. Como quando crianças não tínhamos percepção da realidade. E uma vez na vida adulta, abandonamos a vida de criança, no sentido de certas ilusões, de falsas percepções, porque conseguimos enxergar com maior abrangência a realidade que nos cerca, assim será a vida celestial. O trigo está maturando. É tudo questão de energia e frequência. Quanto mais a gente levar a palavra, quanto mais a gente levar a sabedoria, quanto mais pessoas aceitarem a Cristo, buscando arrependimento e o arrependimento gerando aprimoramento moral, a gente eleva a frequência desse mundo, a gente eleva a vibração desse mundo a ponto de chegar em um coeficiente crítico. O que seria um coeficiente crítico? Frequência e vibração. Quando uma frequência é maior dentro de um campo onde há variadas frequências, ela vai predominar sobre as outras. Acontece que a frequência desse mundo está no pecado. A gente precisa se elevar através do que? Do arrependimento e a confissão de Cristo como nosso Salvador e o espelhamento em sua vida santa, o espelhamento em sua vida perfeitamente moral, perfeitamente aprimorada moralmente. Uma vez que elevarmos essa frequência energética até um coeficiente crítico, a gente terá uma transformação na vibração do mundo capaz de receber a Cristo, que é o que vibra na sua completa magnitude, na sua completa exuberância. Por quê, meus irmãos? No mundo de hoje, totalmente abarrotado pelo pecado e frequências baixas, a gente seria como colocar um aparelho de 220 numa tomada de 110. Não resistiria a tanta luz. Frequência, energia, tudo se trata de luz. Luz, por sua vez, se trata de informação. Meu povo padece por falta de conhecimento, mas quanto mais a gente leva a luz e sal na vida das pessoas através da palavra, através do conhecimento. O que é sabedoria, meus irmãos? Sabedoria é a verdade. E, em verdade vos digo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a personificação de toda sabedoria. Vamos dizer assim, o arquétipo perfeito da sabedoria é Jesus Cristo. A sabedoria perfeita e suprema é Jesus Cristo. É uma cópia da vida dele. Então, quanto mais nos aproximarmos desse padrão vibratório,
quanto mais levarmos luz através de informação para elevar o padrão vibratório de outras pessoas, mais rápido será este processo, mais rápido será essa nossa ascensão até a Jerusalém Celestial e, quiçá, ascensionamos em vida, não precisamos ter o sono e depois ser ressuscitados, mas enfim, independente de morrermos antes ou fazer a transição em vida, a vida eterna é garantida para todo aquele que de coração se arrependeu, percebe as mazelas do mundo, percebe toda a iniquidade desse planeta, toda a injustiça e, por uma metanoia no seu interior, por uma transformação espiritual, por vamos dizer assim, um florescer do seu coração, um renascimento na sua vida, você se transforma, você busca a Cristo, você, pelo arrependimento verdadeiro, busca esse aprimoramento moral. Continuando a leitura. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque quando foi dada a lei por Moisés às tribos de Israel, eles não conceberam em seu espírito, eles não conceberam em seu coração a necessidade da lei, como a lei era benéfica para o funcionamento da comunidade, do organismo, do universo, do cosmos como um todo. Eles achavam a lei como, é um mandamento, é uma ordem e ela deve ser obedecida, e sim, ela é uma ordem e deve ser obedecida, mas ela deve ser, acima de obedecida, compreendida. Porque se eu não a compreendo, ela vai fortalecer mais ainda o pecado. E muitos pastores, principalmente pastores, né, vão pegar essa passagem e vão usar Paulo para dizer que a lei não vale mais, que a gente não deve estar no jugo da lei, dando a entender que não devemos nos preocupar com o que a lei nos traz de disciplina. Mas é o contrário. É o contrário. Apenas pela lei o povo padece por falta de conhecimento. Eles não conseguiam compreender a magnitude da lei e como ela abrangia todas as variáveis deste mundo para um funcionamento perfeito. Quanto mais conhecimento a gente vai tendo, como eu disse, conhecimento é luz, luz é vibração. Quanto mais conhecimento, mais luz, quanto mais luz, mais vibração, mais a gente compreende a natureza deste universo. Quanto mais a gente compreende as variáveis e a natureza deste universo, mais a gente vê que a lei estava completamente correta, que a lei ela é para o funcionamento perfeito deste cosmos, para o funcionamento perfeito deste universo. Logo, pela simples compreensão humana, aqui Paulo escreveu há 2000 anos atrás, não sei os anos específicos, né, 50 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, mas ele escreveu este livro na época que essa a compreensão da lei ela estava enraizada em tradicionalismo judaico e enraizada em muitas questões do ego dos judeus. Então eles estavam cada vez se afundando mais no pecado, justamente por levar a lei pelo lado, vamos dizer assim, manipulável dela, manipulando a lei para alimentar seus egos, para enriquecer, para crescer suas fortunas. Quando Cristo veio e deu o exemplo perfeito, ele não só cumpriu a lei, como ele mostrou como cumpri-la. Ele mostrou como devemos cumpri-la. Então, pela graça daquele que era perfeito, que não precisava passar pela morte, não precisava vir aqui nessa terra, pela graça dele que veio aqui e deu o exemplo perfeito de sabedoria, lembra do que eu falei, o arquétipo perfeito de sabedoria, a perfeição da consciência humana. Ele veio e deu o exemplo sendo um judeu, seguindo a lei, de forma muito mais profunda e muito mais aplicada do que qualquer fariseu da época. Tanto que em outra passagem ele vai dizer: faça o que os fariseus mandam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles leem a lei, mas agem como hipócritas. Utiliza da lei para se enriquecer, muito semelhante a muitos líderes religiosos hoje.
muito semelhante a diversos líderes religiosos hoje. Então, meus irmãos, não se deixem confundir. Paulo, em momento algum, tira a lei para escanteio, até porque Jesus, em Mateus, ele vai falar claramente que nenhum tio da lei vai sumir até que tenha céus e terra. Antes dos céus e a terra desaparecer, a lei continua valendo. A lei continua valendo. A lei é o reflexo de um arrependimento. Uma vez que você. O que acontece? Sem se arrepender, eles buscavam cumprir a lei. E Jesus Cristo trouxe esse constrangimento junto com a graça, trouxe um constrangimento para a humanidade, no ponto de vista que nós, que somos os errados, os pecadores, não nos arrependeremos diante de tamanho sacrifício, diante de tamanho amor. Impossível, meus irmãos, não tem como. Uma vez que você conhece a história, você compreende a verdade, você compreende a essência, a natureza deste livro sagrado, desse conjunto de livros sagrados, a natureza de Yahushua HaMashiach, que não está nas igrejas, pelo contrário, está na partilha de luz, na partilha de sabedoria com os demais irmãos. É nessa partilha da luz, da sabedoria, em que a gente desperta o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Finalizando. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês? Nada do que você fizer buscando se assemelhar, se espelhar no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, será em vão. A gente pode errar, a gente vai errar, a gente vai tropeçar, mas tudo aquilo que você faz de coração sincero, uma busca de coração sincero, exige dedicação, exige estudo, exige meditação e exige perpetuação do conhecimento adquirido, porque nos foi dado de graça devemos passar. Se alguém quiser retribuir de alguma forma, poxa, esse conhecimento me foi válido, me ajudou demais, e alguém sentir de coração de contribuir, contribua, ajude, faça a sua doação, a sua contribuição, mas se sentir de coração e se for algo que vem da alma, não algo que vem do ego, não para se alimentar de fama, não para ganhar aprovação social dos demais, mas aquilo que vem do coração, que a mão direita faz, a esquerda nem precisa ficar sabendo. Então, meus irmãos, é isso. A palavra de hoje é essa. Espero que possa ter tocado aí seu coração, como sempre. Ah, faço aqui os meus estudos e compartilho com vocês na melhor das intenções possíveis para que possamos juntos alcançar Jerusalém Celestial. Se esse lugar é bonito, imagine a Jerusalém Celestial. Valeu, meus irmãos, tamo junto, é só o começo. Abraço.